Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse é mais um vídeo aqui do canal que a gente vai conversar sobre um livro. E aí, é um livro que, como vocês podem ver pelo título, não é um livro inédito, é um livro que muita gente já assistiu o filme e muita gente também, muitas pessoas também já leram sobre esse livro. E uma grande parte das pessoas só assistiu o filme e outra parte das pessoas só leu. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar alguns pontos de vista meu, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da saga do Harry Potter. Bom, gente, então, eu li o livro pelo Kindle. Bom, eu tentei me desconectar de tudo que fosse referente ao filme e pensar só nas coisas que o livro tinha para me falar, como se fosse a primeira vez que eu estivesse imergindo nessa leitura. Por muitas vezes eu fiquei um pouco... não tinha como eu não lembrar do filme, porque tem algumas falas que aparecem aqui no livro que elas estão basicamente transcritas aqui. Falas do filme que basicamente estão transcritas aqui. Então, às vezes eu via a voz dos personagens, sabe, dublado, falando aqui. Então, tem falas que, como tá no filme, tá igual como tá aqui no livro. Em algumas partes, tem muita coisa nova, tem muita coisa que não é apresentada no filme, mas em algumas partes eu fiquei com uma certa impressão. Sabe quando eles escrevem um livro de um filme? E eu odeio esse tipo de leitura, gente. Eu tenho, acho que uns 2 livros ali na minha estante, que é desse tipo de leitura. Eu tenho o Malévola, e eu tenho outro também ali na minha estante, que é esse tipo de leitura, que é quando o livro é originado do filme. E eu acho esse tipo de leitura horrível, porque é como eu estivesse reassistindo o filme, então eu não gosto. Em alguns momentos, eu senti esse tipo de leitura aqui, porque tem algumas falas que estavam iguais ao filme. E em outros momentos eu fui surpreendido por algumas situações novas. Há um Harry totalmente diferente, há um Rony diferente, há um Hermione diferente daquilo que é representado no filme. Bom, então no início a gente é apresentado ali a família do Harry, aos Dursley, e aí a gente fica sabendo, né, da existência do Harry, porque a mãe e o pai dele morreu. A gente não fica sabendo de início como que foi essa morte, mas a gente sabe que existem umas pessoas ali diferentes. A gente tem um ponto de vista dos Dursley e do tio Walter e da tia Petúnia. E aí a gente começa ali, né, com todo um mistério, com as pessoas diferentes. E aí a escritora não vai deixando claro pra gente o que realmente é. Depois, ao longo da história, a escritora, a J.K. Rowling, vai apresentando pra gente, né, que são bruxos, que são vampiros, que são, sei lá, unicórnios. Ela vai apresentando pra gente ao longo da história. Mas de início ela joga tudo assim na página e aí a gente vai lendo. Eu já sabia o que era por causa dos filmes, mas a gente vai... Eu tentei me desconectar para ir lendo e ter a experiência da primeira leitura do livro. Então aí a gente vai lendo e vai entendendo, né? E vamos vendo que aparentemente aconteceu uma guerra. E aí dessa guerra, esse menino, né, o Harry Potter, ele conseguiu, ainda bebê, derrotar um grande vilão da história da magia. Ele não tinha com quem ficar, porque o pai e a mãe dele morreu, e aí só tinha os tios dele, trouxa, pra cuidar dele. Então, o diretor da escola, né, o Dumbledore, ele escolhe então que Harry cresça com a família trouxa, longe de toda a fama. E aí, com 11 anos, ele receberia então a carta, né, para ir para Hogwarts. Hagrid vai lá entregar a carta a ele, buscar ele, porque os Dursley não querem entregar a carta para ele. E aí ele chega em Hogwarts, ele faz novos amigos, conhece Rony, conhece Hermione. E aí a gente tem o início dessa amizade, né, deles três, que é bem legal, é uma amizade bem gostosa assim de ler. Começou bem conturbada, mas depois ficou uma amizade bem gostosa de ler. E aí só então, depois disso ele começa a entender os mistérios ali, né? E a gente chega na trama principal, que é com a Pedra Filosofal. Ele começa a entender os mistérios, o que tá acontecendo.
como ele pode ajudar a escola. Então a gente chega naquela trama principal da Pedra Filosofal, do encontro dele com Voldemort e a destruição da pedra no final. Com isso, a gente já conhece a história, tem algumas coisas que são bem diferentes, e eu queria pontuar algumas dessas diferenças aqui. A começar dos personagens. Os personagens, eles são bem diferentes aqui do que é retratado no filme, tá? Até a personalidade dos personagens, eles são bem diferentes. Por muito momento eu fiquei pensando assim, que foi um livro, que é um livro complexo, que tinha muita coisa para ser escrita aqui, mas ele foi enxugado em 300 páginas, com uma linguagem enxuta, com uma linguagem fácil, para que crianças pudessem ler, e não só adultos. Então eu senti um toque aqui da editora, não sei, que enxugou a linguagem do livro, que enxugou o livro e deixou a história rala para que todo mundo conseguisse ler. Então você não sentada a ler 100 páginas, sabe? Eu comecei a ler esse livro aqui na sexta. Na sexta eu li 70 páginas. No sábado eu li um pouquinho dele. No domingo de manhã, hoje que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje é domingo à noite, mas hoje pela manhã eu terminei de ler esse livro. Eu nem me esforcei muito, sabe? Você senta, você leu 150 páginas. Então é um livro rápido e é um livro que não tem uma linguagem rebuscada. Ele é simples e ele é feito, acho que para crianças mesmo ler. Um torcer assim de toalha, sabe? Para escorrer a história. E aí eu senti isso aqui em determinados momentos da história. Não li a versão em inglês, só tive acesso a essa versão em português. Sobre os personagens de início, eu não sei se é porque eu gosto da psicologia, mas sobre os personagens de início eu adoraria ver um desenvolvimento assim melhor do Harry. Embora a gente tenha o Harry como personagem principal, mas é um menino que ele sofreu muito na infância. E assim, em alguns momentos isso é meio que negligenciado, sabe? Não é comum, né, um menino que sofre tanto na infância ser tão corajoso, ser tão assim, esperto, e ele faz perguntas que são pertinentes, e ele quer entender o que está acontecendo. Ele amadurece com 11 anos, parece que você está falando com uma pessoa de 17 anos, ele amadureceu muito rápido. Então, assim, pelo que ele sofreu, sabe, pelos abusos que ele passou com a família dele, porque é uma história fantástica, né? A escritora, ela escreve aqui o que ela quiser, mas pelo que ele sofreu, pelos abusos que ele passou na infância dele, não é comum ele só ir sem nenhum trauma, sabe? Ele passa por abusos verbais, abusos físicos, sabe? Ele, por 10 anos da vida dele, ele viveu trancado embaixo de um armário, sabe? Com as pessoas passando por cima dele. Ele tinha que acordar mais cedo. Se ele falasse, o tio dele mandava ele calar a boca. Então são muitos abusos, são muitos traumas, né? Para uma criança em fase de desenvolvimento ainda da personalidade, em fase de desenvolvimento ali do id, do ego, do superego, para não crescer com nenhum trauma. E aí a gente percebe que com 11 anos ele já é super para frente. Quando ele chega na escola, ele desvenda mistérios, as soluções aparecem para ele do nada, ele tá pronto. Ele é um menino que tá pronto, e todo o trauma que ele passou, ele foi muito forte e conseguiu aguentar. A gente percebe que não é todo mundo que se traumatiza, né? Eu tô fazendo essa comparação, mas cada pessoa tem um jeito de lidar com o trauma da infância. Tem gente que realmente se traumatiza no café da manhã. E aí tem gente como ele, né, como esse personagem, que zero trauma por tudo que ele passou, e ele chega na escola. E quando ele chega na escola é um momento de muito conhecimento dele, ele passa a se conhecer os amigos dele, então ele começa a entender o valor que tem o dinheiro. Tem a cena no trem, né, que eu achei bem interessante, que é a cena que ele tá com dinheiro, ele compra as coisas, ele começa a entender o valor que tem o dinheiro, o valor que tem as amizades. Ele recebe o primeiro presente na vida dele, que não foi doado de alguém, do primo dele, que foi o presente que a mãe do Rony mandou para ele, né? O casaco, a vassoura também, que ele recebe da professora, a capa que ele recebe de Dumbledore. Então ele começa a ter um laço familiar com a escola, com uma família que não é a família de sangue dele.
E o laço familiar, ele fala sobre isso. Nem sempre é as pessoas de sangue, mas as pessoas, é o laço que está ao seu redor. Isso foi bem interessante ver essa construção do personagem. Mas é muito raso e é muito simples. Ele é diferente, tá? Eu acho que o Harry que vai para a TV, vai pro o filme, ele é muito polidozinho, ele é muito corajosozinho, ele é bem polido. Aqui é um Harry que fala o que quer, que ele não tem medo. Desde o início, a autora deixou isso bem claro pra gente. Mesmo o tio Dursley falando coisas e coisas pra ele, mas ele faz a pergunta que ele quer, ele fala quando ele quer, então é um Harry que não tem medo. E aí é o Harry que tá no filme, ele é bem polido. Sobre o Ron, né, a gente tem um Ron também que não se diferencia muito do filme, é um Ron bem corajoso, em alguns momentos medroso também, mas não tanto, ele é mais corajoso quando se trata de enfrentar o Malfoy. Olha mesmo, por vezes, quando é pra ter medo, ele é o primeiro que tem medo, mas quando é pra ter coragem, ele é o primeiro que tem coragem. A Hermione, ela é retratada igualzinha como no filme, aqui no livro. No filme ela é retratada igual aqui no livro, então ela é aquela menina que... Só que no livro deixaram ela um pouquinho chata, sabe? Um pouquinho sabichona, um pouquinho como quem sabe de tudo. No filme também, mas acaba que não tem tanta intriga entre eles. E metade do livro aqui é Rony brigando com a Hermione e Harry calado. Então, até que um salva a vida do outro, e aí eles formam o triozinho dos nossos corações. Harry Potter foi bem legal e foi bem gostosinho, assim, de entender esse universo e ler esse livro, assim, mais legalzinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, fala aqui quais as suas perspectivas sobre o livro. Se vocês quiserem, eu continuo a saga toda, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Tem todos no Kindle Unlimited. E eu vou lendo e vou trazendo aqui minhas opiniões. Então é isso, um beijo. Tchau, tchau.